Você sabia que os homens adoecem mais e vivem menos que as mulheres? Dados do IBGE apontam que a expectativa de vida do homem é 7 anos menor que o da mulher. E sabe por que isso acontece? Falta de prevenção. Os homens muitas vezes não cuidam da saúde, têm um estilo de vida menos saudável, acabam deixando os exames de rotina para a última hora. Mas afinal, quais são esses exames e quando eles devem começar a fazer? Olá, eu sou a jornalista Luíse Baini e esse é o Clinocast, o podcast da Clinossom. Então fica aqui com a gente, não se esquece de já se inscrever no canal para acompanhar todos os nossos vídeos em primeira mão. E nesse quinto episódio do Clinocast, a gente está recebendo aqui o médico radiologista da Clinossom, Dr. Silvio Cavazola, que vai nos trazer muitas informações valiosas sobre a saúde masculina. Doutor, muito obrigada por estar aqui conosco e compartilhar um pouco do seu conhecimento. Eu que agradeço o convite e espero, no decorrer desse bate-papo, a gente poder sanar boa parte das dúvidas que o pessoal tem em relação aos cuidados da saúde masculina, né? E como se fazer para se prevenir, vamos dizer assim, né? E quando a saúde do homem realmente tem muita pergunta, tem muita dúvida. E eu já vou começar trazendo um dado muito preocupante, doutor. Tem uma pesquisa que saiu que mostrou que mais de 70% dos homens só deixam para procurar ajuda médica quando os sintomas já estão insuportáveis. Qual que é o risco de acabar deixando para cuidar da saúde só na última hora? Bom, o que eu costumo brincar, né, com os meus pacientes quando eles vêm consultar, né? Eu costumo dizer assim, primeira pergunta, o que lhe trouxe, né, para consulta? Diz, minha mulher mandou. Então, assim, 70% dos pacientes que vêm fazer consulta com a gente é porque a mulher pressionou para fazer o exame, né? O homem tem essa coisa de ser o provedor e às vezes esquece de cuidar da saúde, né? Que não adianta ele prover, mas se ele não tiver saúde para prover, ele não vai poder, vamos dizer assim, prover de maneira adequada as coisas, né? Então, assim, a maioria dos pacientes chegam para a gente, às vezes já com sintomas mais avançados de alguma doença, e isso é que nem você ter um carro que você não faz a manutenção, por exemplo. Né? Se você vai sair de férias e leva o carro para fazer uma manutenção, por que você não faz manutenção no motorista? Não adianta o carro estar funcionando e o motorista não está, vai ficar na estrada igual. Né? Então, isso é uma analogia que eu costumo fazer também, no sentido de que se você não se prevenir, não adianta nada você estar com o resto da tua vida organizada que se você não está bem, não vai conseguir tocar ela. Então, eu acho que está faltando um pouco, né? A gente tem visto aos pouquinhos uma mudança nessa consciência de se fazer os exames de rotina, né? A gente tem notado que os homens têm começado a se interessar um pouco mais. Claro que não tanto quanto as mulheres são muito mais prevenidas nesse ponto, né? Mas a gente tem notado que se fazendo campanha e se conscientizando, há uma tendência que essa curva, vamos dizer assim, diminua, que os homens comecem a se preocupar mais. Porque você tratar uma doença no estágio inicial, ela traz muito mais benefícios, você consegue ter muito mais chances de ficar curado ou tratado dela do que você tratar quando às vezes os sintomas já estão meio insuportáveis. Né? Às vezes você só consegue fazer uma paliação dos sintomas, não consegue resolver o problema. Né? Então é por isso que a gente precisa falar sobre isso, falar sobre esses problemas de saúde para ver também se os homens despertam para esse problema. Exato. E um dos grandes problemas de saúde masculina é o câncer de próstata, né? Que é o segundo tipo de tumor mais frequente em homens, atrás apenas do câncer de pele. Quais são os exames que precisam ser feitos para o diagnóstico do câncer de próstata, doutor? O ideal é que o paciente, a partir dos 45, 50 anos, quando tem histórico familiar de câncer de próstata, ou seja, tem um tio, o pai, um tio paterno, um avô paterno ou pai com câncer de próstata, né? Essa pessoa deve começar um pouquinho mais cedo que a população em geral. Em geral, a gente orienta a partir dos 50, 55 para a população em geral, mas quem tem histórico de familiar de câncer de próstata um pouquinho mais cedo. Tanto num grupo quanto no outro, quem tem história familiar, quem não tem, o ideal é consultar o urologista primeiro. Essa é a primeira pessoa que ele tem que consultar para fazer uma avaliação adequada. O urologista vai pedir exames de laboratório para ele. Vai pedir o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um hormônio que é produzido só pela próstata, nenhum outro órgão produz o PSA, e que ele serve como um rastreamento para câncer de próstata. O que é um rastreamento? Se ele dá alterado, ele pode indicar que tem algum problema na próstata. Nem sempre é câncer de próstata, pode ser um aumento benigno da próstata, pode elevar o PSA.
né? A partir dessa avaliação do PSA, o urologista pode fazer um exame de toque ou até não. Por exemplo, se o PSA do paciente for menor do que 1, exame de toque não tem muita validade, porque é raro você pegar um câncer de próstata clinicamente significativo, ou seja, que precise ser tratado, né, com PSA abaixo de 1. Né? Então, às vezes, quando o PSA é muito baixo, às vezes o urologista pode até prescindir do exame de toque. Né? Agora, na rotina, é consulta, PSA, exame de toque se necessário. Se alterado, exame de toque, alterado, PSA, um ou outro, ou os dois juntos, né? O próximo passo seria fazer uma ressonância magnética da próstata. Por quê? Porque hoje é o exame mais sensível na detecção de possíveis áreas da próstata com alteração. Ou seja, antigamente o paciente vinha do consultório do urologista com um PSA alterado, um exame de toque alterado, ou com um ou com outro, né? Não os dois, mas um ou outro. E aí ele vinha para a gente... tá alterado, tem que fazer biópsia. Só que você fazia a biópsia às cegas, porque você não, na ecografia, menos de 10% das lesões aparecem ao exame de ultrassom. E a ressonância ajuda a selecionar áreas da próstata onde tem alterações em sequências de estudo que a gente usa para avaliar a próstata, né? Onde a gente avalia a anatomia, avalia como está chegando o sangue na próstata, avalia como as moléculas de água se misturam na próstata, que às vezes quando tem uma área que essas moléculas têm mais dificuldade de circular, ela pode indicar que ali está um crescimento tumoral, tem um nódulo, alguma coisa, então você pode direcionar a biópsia ali. Então você tem um aumento do rendimento da tua biópsia, um aumento da detecção de câncer de próstata quando você usa a ressonância magnética para orientar uma biópsia. Então, os passos seriam assim. Primeiro, consulta com o urologista, faz os exames, né? Exame de PSA, exame de toque, se necessário. Se não deu nada, uma vez por ano vai repetindo essa rotina. Se deu alterado algum dos exames ou tem histórico familiar, aí o próximo passo é fazer uma ressonância. Com base na avaliação da ressonância, indicar ou não uma biópsia para localizar se naquele ponto que apareceu a alteração da ressonância tem um câncer de próstata ou não. O senhor deu todo o passo a passo, né? O passo a passo correto, mas a gente sabe que na prática às vezes não acontece assim. Os homens muitas vezes têm um certo receio, principalmente com relação ao exame de toque. Isso. Esse exame de toque ele pode ser substituído por um exame de imagem ou de nenhuma maneira? Se tu perguntar para a maioria dos urologistas, eles ainda eles preferem ter a sensibilidade por causa da prática de associar, vamos dizer assim, o exame de toque com a ressonância. Né? Então, assim, ele é imprescindível. Eu acho que não é imprescindível. Pode-se prescindir do exame de toque se tu fizer o PSA ou a ressonância. É que o exame de toque é uma coisa tão rápida do ponto de vista de análise. Você vai fazer o toque e você demora 5, 10 segundos. É desconfortável? Claro, é desconfortável. Mas assim, você tem que pesar o custo-benefício. Né? Você faz uma coisa que é desconfortável por 5, 10 segundos. Se você faz um diagnóstico de câncer de próstata, você ganha 10 anos de vida. Então, acho que é uma questão de equacionar. A gente tem muito aqui no Rio Grande do Sul a questão do cultural da coisa. Né? Eu acho que aos pouquinhos isso também vai se vencendo com calma, né? E com conversa. Eu acho que... eu digo assim, se me perguntar se é imprescindível o exame de toque, eu acho que dá para prescindir, principalmente nessas situações que eu comentei. Né? Assim, se você tem um PSA baixo, né? um cara que não tem história familiar. Agora, eventualmente vai ter situações que tu vai ter que fazer o exame de toque, não vai escapar. Né? Só que aquela coisa, é um desconforto de 5, 10 segundos para ganhar, às vezes, 5, 10 anos de vida. Né? Ou seja, os exames de imagem, principalmente a ressonância de próstata, entraria aí como um exame complementar para um diagnóstico mais preciso. Sim. A ressonância ela ajuda a gente a estudar vários parâmetros da próstata, anatômicos, funcionais, né, que permitem com que a gente consiga orientar melhor, né, uma conduta, ou só de observar, a ressonância não mostrou alteração. Bom, se vai cuidando do PSA, se vai repetindo a ressonância daqui a um ano. Se esse PSA subiu, repetiu a ressonância, não mostrou nada, bom, eventualmente até pode-se fazer uma biópsia nesse caso, mas não é o usual. O usual é a gente esperar aparecer uma alteração na ressonância para indicar uma biópsia. Mesmo que seja uma... Porque a ressonância, você classifica as alterações de grau 1 a 5.
Grau 1 e 2, teoricamente, não tem indicação de fazer nada invasivo no primeiro momento. A partir do 3, que é indeterminado, do 4, que tem um potencial maior de ser câncer de próstata, e do 5, que é um potencial grande de ser um câncer de próstata, aí você tem indicação formal de biopsiar aquelas áreas que apareceram com essas alterações na ressonância. E a questão da biópsia, então, poderia ser, em alguns casos, substituída pelo exame de imagem? O problema é o seguinte, ó, você, por exemplo, pega um grau 5, que tem 95% de chance de você ter um câncer de próstata naquela área, tá? Você precisa da histologia, você precisa ter células para saber se aquela lesão é uma lesão de baixo, médio ou alto grau. A partir de você sabendo que se ela é uma lesão com potencial menos agressivo, médio agressivo ou mais agressivo, você tem condutas diferentes para cada uma dessas classificações. Então, a parte de coletar material, fazer biópsia, ela é importante para você determinar qual é a conduta que você vai seguir depois que você fechar o diagnóstico, né? Então, ainda não existe nenhum exame de imagem que substitui a biópsia. A biópsia ainda ela é necessária para a gente orientar a conduta a se seguir depois que se fizer o diagnóstico. E nesse caso da biópsia guiada, como é que funciona? A biópsia guiada ela pode ser feita de duas formas hoje, né? Três formas, na verdade. Ela pode ser guiada olhando a ressonância e localizando a área na ressonância e fazendo ultrassons. Bom, é nessa área aqui, a gente monta na cabeça a imagem, que a gente chama de biópsia por fusão cognitiva, ou seja, a gente olha a imagem, pela experiência sabe mais ou menos onde é que está a área, vai lá e coleta a amostra. Isso é um tipo de biópsia de próstata que a gente tem. A gente tem um outro, é transretal isso, né? Via retal. A gente coloca o aparelho pelo reto, funciona pela parede do reto para chegar na próstata. O segundo tipo de biópsia que a gente tem hoje é a transretal também, que é feita, mas com fusão de imagens, onde a gente pega a imagem da ressonância magnética, coloca dentro do aparelho que tem um software específico para fazer o pareamento das imagens. Ou seja, ele faz com que eu consiga, mesmo que a imagem não apareça no ultrassom e só apareça na ressonância, no momento que eu faço o pareamento, eu movimento a imagem do ultrassom, movimento a imagem da ressonância. Eu marco na ressonância onde está a alteração e ele me mostra exatamente onde está a alteração no ultrassom. Mesmo que eu não enxergue, eu sei que aquele é o ponto que eu tenho que coletar a amostra. Então, essa fusão por imagens, ela aumenta a especificidade, a chance da gente conseguir coletar material exatamente daquele ponto que apareceu na ressonância, né? E aumenta a chance de você detectar um câncer de próstata, principalmente quando a próstata é muito grande e a lesão é pequena. Às vezes você tem uma próstata desse tamanho com uma lesão desse tamanho, quer dizer, por mais que você monte na tua cabeça, é mais ou menos aqui, você vai ter que dar uma saraivada de tiro para tentar acertar naquele local. Esse é um tiro mais certeiro. Esse é um tiro mais certeiro, com mira telescópica, vamos dizer assim, direto na cabeça da coisa, né? E o terceiro tipo de biópsia que a gente tem, que a gente começou a fazer aqui em 2021, no nosso serviço lá do Mãe de Deus foi pioneiro nesse ponto aqui na região sul do Brasil, é a biópsia transperineal, onde a gente coloca um aparelho pelo reto também. Mas em vez de perfurar a parede do reto para chegar na próstata, a gente faz a abordagem pela pele do períneo, que é aquela pele que fica entre o ânus e a base da bolsa escrotal. Então a gente consegue fazer uma limpeza com solução degermante, assim, para tirar qualquer bactéria que tem na pele, e a gente transforma um procedimento que ele é potencialmente contaminado quando você faz transretal, né? Num procedimento praticamente estéril, porque você usa todo o material estéril, a pele a gente faz uma limpeza, isola aquela área com campo para não ter risco de contaminação, e a gente aborda a próstata direto dessa forma. Então, tanto a biópsia transperineal quanto a transretal, né, elas podem ser feitas com essa fusão cognitiva que eu falei, quanto com a fusão por imagem, né? Sendo que a transperineal tem a vantagem de você não precisar fazer limpeza do intestino, que a gente precisa para fazer quando vai fazer a biópsia transretal para diminuir o risco de infecção, né? A gente não tem sangramento pelo reto, que a gente tem na biópsia transretal, porque a gente fura a parede do reto, então vai ter um pouquinho de sangramento pelo reto. Só que, assim, ela ainda não está disponível em muitos lugares aqui em Porto Alegre. Ela está disponível em alguns lugares já, né? Mas eu acho que a médio prazo ela vai substituir a transretal porque ela é um método mais seguro e é um método que traz menos risco de infecção para o paciente, né? Você reduz de 5% a 7% o risco de infecção de uma biópsia transretal
que pode, às vezes, necessitar de internação, inclusive até em UTI, com antibiótico por longo tempo, né? Para praticamente zero pela transperineal. Se você tiver alguma infecção, vai ser por germe da pele, às vezes por uma asepsia que não foi bem feita, mas muda completamente o escopo da coisa. Isso é fantástico, né? Os avanços da medicina que tem proporcionado e vindo como uma grande aliada aí para cuidar da saúde do homem. Agora, quando se fala nessa questão da biópsia, uma das grandes dúvidas é a questão relacionada à dor, Isso. né? Tenho certeza que devem chegar muitos pacientes e perguntam, mas doutor, dói? Como que é? Assim, ó, a biópsia transretal e a transperineal a gente só faz com sedação. Tá? Sedação é como se faz exame de endoscopia e exame de colonoscopia. Se pega uma veia, se faz um remédio, o paciente dorme por um período que varia de 15 a 20 minutos, que é o que em média demora um exame desses. Né? Nesse período que ele está dormindo, a gente faz todo o procedimento. A gente faz anestesia direto na próstata quando faz ecotransretal. Quando faz ecotransperinaal, além da anestesia direto na próstata, a gente anestesia a pele do períneo. Então, assim, o procedimento é feito praticamente sem dor, quando se faz com acompanhamento anestésico, que nos locais que a gente trabalha, ali no Mãe de Deus, na medicina diagnóstica, onde a gente faz as biópsias, a gente tem essa possibilidade de fazer com sedação. Quando se vai fazer só com anestesia local, o problema não é nem tanto a dor, é o desconforto de colocar o aparelho pelo reto, que é o mesmo desconforto que você sente quando faz o toque, vamos dizer assim. Porque na hora que a gente vai fazer a biópsia, a gente faz anestesia na próstata. A biópsia da próstata com anestesia local, ela é muito bem tolerada pelos pacientes, principalmente se o paciente é mais idoso, que ele tem uma complacência maior, uma sensibilidade um pouco menor nessa região. Pacientes mais jovens, abaixo de 60 anos, eu recomendo que faça com sedação, porque é menos incômodo. Mas assim, dói, entre aspas, se o paciente quiser que doce, porque a gente oferece a sedação como uma alternativa, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem a condição de dar uma medicação endovenosa, fazer com que ele não sinta desconforto nenhum, né? Pega um acesso, dorme, acorda, tá com tudo resolvido, tá com tudo pronto. Assim, a gente deixa, inclusive, alguma medicação para dor, caso passe o efeito da anestesia e sinta algum desconforto em casa. Então, acho que esse mito da dor da biópsia já é uma coisa que dá pra gente deixar meio de lado. Tipo assim, só dói se fizer sem sedação, vamos dizer assim. E ainda assim, dói em termos, dói para colocar o aparelho, porque a biópsia, quando a gente faz anestesia na próstata, o paciente não sente dor. Isso eu posso te garantir, já faço biópsia há 30 anos e faço anestesia na próstata há mais de 25 anos. E todos os pacientes que a gente faz com anestesia direto na próstata toleram muito bem o exame. O incômodo maior é colocar o aparelho. E a dor, como o senhor tinha falado antes, é relativa. Se for colocar numa balança entre os malefícios e os benefícios, né, vale a pena passar por isso. Mas eu acho assim, essa questão da dor é uma coisa que está bem superada hoje com a questão da sedação. Hoje a gente faz sedação para fazer boa parte dos exames endoscópicos, às vezes até exame de tomografia ou ressonância, que o paciente tem alguma fobia ou alguma alergia, se faz sedação. A sedação é muito tranquila de fazer, é uma medicação que você faz, o paciente relaxa, ele relaxando a gente consegue fazer todo o resto só com as anestesias locais que a gente faz ali e também tem a medicação que o colega que acompanha a gente lá, que faz a sedação, faz endovenosa para o paciente ter menos desconforto depois. Então, essa questão da dor eu acho que está bem resolvida na biópsia de próstata. Assim, é muito raro ter um paciente que fique com dor pós-biópsia de próstata ou durante o procedimento. Muito raro. E voltando sobre a questão do exame de imagem, o senhor disse que a ressonância de próstata é o principal exame, né, de imagem para o diagnóstico preciso do câncer de próstata. Como que é esse exame, doutor? Assim, para tranquilizar os homens, porque a gente sabe que ainda existe um certo preconceito quando é exame de próstata, né? A ressonância de próstata, ela é igual uma ressonância que tu vai fazer de abdômen. Tu entra dentro do aparelho da ressonância, não se introduz nada por orifício nenhum, pode ficar tranquilo, tá? Não é nada invasivo, né? A gente consegue avaliar a próstata, né, através da imagem por via abdominal, né? Você consegue avaliar a anatomia da próstata, né, que são sequências. Tu tem uma sequência que a gente chama de T2, que é essa sequência que avalia a anatomia. Você tem uma sequência que a gente chama de difusão, que é aquela sequência que eu comentei antes, que a gente avalia como as moléculas de água transitam por dentro da próstata. Se elas transitam livremente,
tudo bem. Se tem uma área que elas têm mais dificuldade para transitar, isso pode indicar uma proliferação de células e ali está relacionado com um nódulo ou uma área de fibrose, né? Você também tem a questão da perfusão que a gente usa, que é quando você injeta contraste, o contraste ele funciona como se tivesse o sangue chegando e saindo da próstata. Então, se você tem uma área que esse contraste fica mais concentrado, que seria como uma área que tem uma vascularização maior. E onde tem uma vascularização maior pode estar sendo um lugar onde está crescendo uma lesão naquela área. Então, são 3 ou 4 parâmetros que a gente avalia, classifica em pontos para cada um positivo, né? Por exemplo, a gente tem na próstata 2 áreas, uma área mais externa e uma área mais interna. Quando você tem as alterações na área mais externa, uma dessas sequências ela leva mais pontos quando dá alterada, e quando é na área interna, outra dessas sequências leva mais pontos. Então, você soma todos esses pontos para classificar em 1, 2, 3, 4 ou 5. E a partir daí, né, você indicar, deu uma área 3 que é indeterminada, pode ser, pode não ser, tá? Aí você, nessa área, você tem 2 opções. De repente, vê o valor do PSA, segue por mais 6 meses, repete o PSA, está estável, não faz nada, só observa, repete a ressonância daqui a 1 ano, né? Ou faz uma biópsia para tirar a dúvida de vez. A área 4 tem uma probabilidade maior de ser um câncer de próstata, então essa obrigatoriamente tem que ser biopsiada. E uma área que tem classificação 5, ela tem 95% de chance de ter um câncer de próstata. Então é muito alta a probabilidade. As áreas que eu biopsiei 5 que foram negativas, todas elas eram áreas de inflamação, que é a grande diferença, né, entre tumor, né, e inflamação. Os 5 é muito parecido as 2 coisas. Na maioria das vezes é tumor, mas pode dar inflamação, principalmente o paciente mais jovem, que tem uma área 5 alterada. E quanto tempo leva esse exame, essa ressonância para o diagnóstico do câncer de próstata? Em média, você fica dentro do aparelho de 15 a 20 minutos, não mais do que 20 minutos. Precisa fazer algum preparo prévio? Precisa fazer um preparo para não ter muito ar na região do intestino, só. Porque o ar atrapalha um pouquinho, se tiver muita movimentação de intestino, atrapalha um pouquinho, só. Ou seja, é bem tranquilo de ser feito. Sim, na maioria das vezes é bem tolerável. É que depende muito do paciente. Tem pacientes que têm um pouco de fobia de ficar dentro de uma máquina da ressonância. Tem um pouco de... Porque a gente sente meio uma pizza indo para o forno na ressonância, né? Então isso vai muito de você... Mas como a ressonância da próstata pega mais a pelve, boa parte do corpo pode ficar um pouquinho para fora do aparelho e essa sensação não ser tão desagradável assim. Então, e também depende muito da abertura. Hoje nós temos aparelhos com aberturas maiores, o paciente não se sente tão claustrofóbico, né? E para aqueles que têm dificuldade, têm claustrofobia, tem a possibilidade de fazer com sedação também. Então, não há uma contraindicação a princípio. A contraindicação para fazer a ressonância seria o uso de marca-passo, né? E aí tem que se ressincronizar, às vezes, o marca-passo, porque o magneto pode desincronizar o marca-passo, né? E pacientes que têm prótese de quadril, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em algumas sequências porque dá interferência na imagem. Basicamente é isso. Sim, por isso que na Clinosson eles têm todo esse cuidado para, né, escrever no formulário se fosse marca-passo, se tem alguma prótese no quadril. Mas pelo que a gente está falando aqui, não tem desculpa para o homem, né, doutor? E a gente sabe que a ressonância magnética de próstata é um exame que está bastante em alta, né? Tem se falado muito sobre isso. Sim. Dá para fazer esse exame como um método realmente preventivo para quem não tem sintomas e não tem alteração no exame clínico e laboratorial? Eu acho que isso ainda está numa fase que eleva muito o custo da medicina, né? Eu acho que, assim, de cada 10 pacientes que vão no consultório, se você pedir para 10 ressonância como forma de diagnóstico, eu acho que você vai acabar, às vezes, detectando coisas que às vezes não precisam ser tratadas. Existem cânceres de próstata que a gente chama de tumores de baixo grau, que muitas vezes eles não precisam ser tratados de maneira mais agressiva, até porque a gente não sabe o potencial. Às vezes pode ficar anos naquele potencial e não se desenvolver, e o paciente falecer de outras coisas, né? E se você começa a fazer um screening mais amplo demais, daqui a pouco você vai estar começando a submeter os pacientes a fazer procedimentos que talvez não fossem necessários, com riscos. Então, eu acho que assim, a avaliação pelo urologista, né, é fundamental. Eu acho que não dá para a gente botar a imagem antes do médico. O médico tem que passar primeiro no médico, consultar com o médico, e aí ver se ele vai dizer qual é a indicação ou não de fazer o exame. Mas, a ressonância ela traz muitos benefícios,
no diagnóstico precoce, né? Principalmente para orientar procedimento de punção e para poder dizer para o paciente, ó, a gente achou uma área aqui, vamos coletar material, tu tem um histórico familiar positivo. Se a gente começar a abrir esse leque, eu acho que a gente vai começar a pegar coisas que talvez não precisassem ser tratadas. Eu não sei se a gente vai melhorar muito, eu não tenho essa convicção que a gente vai melhorar muito o diagnóstico de câncer de próstata fazendo isso. Vai aumentar o custo da saúde, com certeza. Então, não dá para pular etapas, Não. O primeiro passo é ir ao urologista. E, doutor, quando se fala em câncer de próstata, tem uma questão que está muito em alta, que é a vigilância ativa. Isso. Explica para a gente o que é esse método e qual é a vantagem dele. Vigilância ativa se aplica exatamente nesse caso que eu estava comentando agora, de pacientes que têm um câncer de próstata de baixo grau, detectado numa biópsia, né? Por exemplo, o que é um câncer de próstata de baixo grau? A gente tem uma classificação, né, do material que a gente coleta da próstata, né, que ela classifica numa escala chamada Gleason, e ela varia de 6 a 10. 6 é o de baixo grau, ou seja, que tem um potencial evolutivo que é pouco provável que vá evoluir para um câncer agressivo. Quando é um 7 ou 8, já é um grau intermediário, o 9 e 10 é um grau mais avançado. Então, esses têm que ser tratados, abordados de maneira mais agressiva. O 6... Às vezes você pega e faz uma biópsia num paciente de 75 anos, com Gleason 6, tá? No teu resultado. Você pode colocar em vigilância ativa. O que significa? Você vai, a cada 6 meses, repetir o PSA para ver se houve alteração de PSA e a cada ano repetir a ressonância magnética para ver se houve alguma mudança nos parâmetros da ressonância magnética. E, eventualmente, a cada ano, além de repetir a ressonância, repetir a biópsia naquela área, para ver se houve alguma modificação. Então, na verdade, em vez de fazer uma cirurgia que pode levar a incontinência, impotência, uma série de complicações, você vai deixando o paciente com a próstata dele lá quietinha, tá? E vai monitorando. Se essa alteração se modificar, você trata. Se ela não se modificar, você vai... Ano que vem repete a ressonância, repete a biópsia. Então, a vigilância ativa é manter em monitoramento os pacientes que têm um câncer de próstata de baixo grau, ou seja, que tem um baixo risco de você desenvolver uma doença clinicamente significativa, ou seja, aquele câncer mais agressivo, que pode gerar metástase, que pode ser mais deletério para o homem. Perfeito. Então, uma ótima opção também para alguns casos específicos, mas não submete a um procedimento mais invasivo. Eu digo assim, tem que ter duas coisas, né? Assim, a concordância do paciente, porque às vezes o paciente fica assim, pô, mas eu tenho câncer e não vou tratar. Não, mas às vezes acontece da gente diagnosticar esses cânceres de baixo grau na próstata e você... Eu tenho paciente que eu biopsiei já 6 anos seguidos e está lá, Gleason 6, não aumentou. Não, se tivesse operado, talvez ele pudesse ter ficado com sequela de incontinência urinária, talvez com uma sequela de impotência. Hoje assim, com as técnicas cirúrgicas, né, principalmente com a cirurgia robótica, isso diminui bastante, mas não está isento de não acontecer, né? Então, assim, se você consegue preservar o órgão sem necessidade de tratar um câncer que você não sabe o potencial dele, quer dizer, você sabe que se ele está naquele baixo grau, ele continuar naquele baixo grau, não vai precisar ser tratado, o paciente vai morrer de outra coisa, né? Mas a vigilância ativa é uma coisa que está entrando bastante, só que é aquilo que eu falei, tem que ter muito, o paciente tem que ter muito consciência de que está entrando nesse... Porque tem muito paciente, não, mas eu tenho câncer, meu pai teve câncer de próstata, e a gente sugeriu fazer vigilância ativa, e ele disse, não quero saber, tem questão da ansiedade. Eu sei que tem um ladrão no telhado, ele vai entrar na minha casa, tá, pai, então, próstata é tua, você faz o que você quiser. Mas é o tipo da coisa, né? Tem que ser muito bem conversado, né? Assim, é uma opção, e é uma opção que eu acho válida, né? Para casos selecionados. Acho que dá para ir por esse caminho. Quando a gente fala em saúde do homem, muito se fala sobre câncer de próstata. Mas a gente sabe que existem outras doenças, uma delas é a hiperplasia prostática benigna, que é mais comum do que se imagina, doutor. Mais da metade dos homens com mais de 50 anos tem essa doença. Explica pra gente o que é. Eventualmente, homens com menos idade também. É mais comum a partir de 50 a 60, mas eu já peguei pacientes mais jovens, com histórico familiar também, que é uma coisa que pesa, né? De hiperplasia prostática benigna. A próstata, ela tem duas áreas, uma área mais periférica, que a gente chama de zona periférica, e uma área mais central, que a gente chama de glândula central, né? A hiperplasia prostática benigna, ela acontece quando há um aumento do volume dessa zona central. Esse aumento pode ser para os lados e pode ser
para os lados e para cima, por exemplo, para os lados e para dentro, isso pode causar uma compressão no canal da uretra e restringir a saída de urina da bexiga. Aqui nessa imagem que a gente tem na tela, do lado esquerdo a gente vê em cima o branco é a bexiga, a área cinza clara é a zona periférica e a cinza escura é a zona central. Então essa é uma próstata normal, onde tem uma zona periférica ampla e uma zona central que não tem tanta amplitude, né? E ao contrário aqui, e a bexiga, se a gente olhar, a espessura da parede, que é o preto ao redor do branco, acima da próstata, ela está um pouco mais fina que essa outra imagem que a gente tem aqui, onde a gente vê uma espessura de bexiga mais grossa, né? Ou seja, ela está tendo que fazer mais força para contrair, para expulsar a urina, onde a gente tem um achatamento da zona periférica, aquele branco que a gente vê bem proeminente, ele está achatado na imagem aqui do lado, e aquela zona central, aquela zona central escura, agora a gente está vendo ela bem ampliada, né, bem aumentada, no meio parece ter um trajeto ali, que seria o trajeto da uretra, e a gente tem os dois lados da glândula central bem aumentados. Então isso está eventualmente levando a um aumento volumétrico e esse aumento volumétrico causando uma compressão no canal da urina, dificultando o esvaziamento da bexiga. Isso aqui é o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Benigna porque na ressonância a gente não vê nenhuma área suspeita, né? Não tem nenhum nódulo. Na verdade não tem nódulo. Tem nódulos, mas nódulos de hiperplasia. Vamos dizer assim, nódulos mais clarinhos, alguns mais obscurecidos, mas assim, nada que indique que tenha um problema de câncer nessa região, vamos dizer assim, né? Pelo que a gente está vendo nessa imagem. O doutor já está dando um laudo ao vivo aqui para a gente, mostrando o que está enxergando. Doutor, e qual é o exame que se faz para detectar a hiperplasia prostática benigna? A gente pode começar, não há necessidade de fazer uma ressonância para isso, né? A gente pode começar pelo próprio ultrassom. O ultrassom, ele consegue fazer uma avaliação das dimensões da próstata, né? A gente consegue mensurar a capacidade da bexiga antes e depois de esvaziar a bexiga, que é o que a gente sempre faz quando faz uma avaliação da próstata. A gente avalia a bexiga, avalia a espessura da parede da bexiga e avalia o volume da próstata. Depois a gente pede para o paciente passar no banheiro para urinar, esvaziar o máximo que ele puder e na volta a gente compara. Bom, estava com 300 ml, ficou com 15, está esvaziando bem, não tá com retenção. Estava com 300, ficou 100, opa, está retendo urina. Então, aí tem que passar essa informação para o médico e aí ele pode entrar com uma série de tratamentos para hiperplasia, que vão desde tratamentos medicamentosos até tratamentos cirúrgicos variados. Tem várias opções hoje no mercado para tratamento de hiperplasia prostática benigna, né? Então, começa com medicação. Se não se dá bem com a medicação, existem a raspagem, Rezum, Olep, uma série de coisas assim que eu não vou entrar em detalhe porque é muito específico, mas existem vários tipos de tratamento, né, para hiperplasia prostática benigna, e vai depender do grau de hiperplasia e da idade do paciente, tem uma série de fatores. Isso o urologista vai conversar com o paciente e vai decidir qual é o melhor tratamento indicado para o caso dele. Uma das queixas mais comuns dos homens com o avançar da idade é a questão de ter que levantar muitas vezes à noite para ir ao banheiro, né, urinar. Isso poderia indicar, então, um problema na próstata? Sim. Se você tem um hábito noturno, eu me levanto uma vez, desde que eu tenho meus 20 anos, eu me levanto uma vez por noite. Chegar lá pelos 50, tu começa a levantar 2, 3 vezes, isso pode indicar que tem algum componente de hiperplasia prostática restringindo a saída da urina, né? Uma coisa também que a gente procura orientar os pacientes com mais de 50, 60 anos é evitar de tomar muito líquido a partir das 8, 9 da noite para não encher a bexiga durante o sono e aí ter que levantar porque tomou muito líquido de noite, né? Então, procurar tomar líquido durante o dia, não deixar de tomar líquido de noite, mas procurar não tomar muito líquido de noite para evitar, né, somente depois das 8, 9 horas, de acordar durante a madrugada. Mas a questão de mudança no padrão de micção noturno, eu não urinava, passei a levantar 2, 3 vezes durante a noite para urinar. Isso pode sim estar indicando algum problema relacionado à hiperplasia prostática benigna. E isso pode acontecer não só com idosos. Não, pode acontecer com gente mais nova também. A hiperplasia prostática benigna ela é mais comum no paciente acima dos 50, 60 anos. Mas não quer dizer que não possa ocorrer mais cedo. Inclusive, a próstata não precisa estar aumentada de volume. Eu já peguei pacientes com próstata pequena que a hiperplasia se deu de forma concêntrica. Ela, em vez de crescer para os lados, ela cresceu para dentro e apertou o canal da urina e o cara não conseguia urinar. Tinha uma próstata lá de 20 gramas, que teoricamente você pensa, o cara está fazendo xixi super bem e o cara não conseguia urinar. Então, não tem muito assim. É mais frequente
70%, 80% dos casos, mais até estão acima dos 50, 60 anos, mas tem pacientes que têm sintomas antes. E como é importante a gente falar sobre isso, porque principalmente quando chegam datas comemorativas, como o Novembro Azul, a gente fala muito sobre o câncer de próstata, mas olha aí como tem outras doenças masculinas que acometem os homens e podem causar certo desconforto, né? Então a gente precisa conversar sobre isso até para levar mais informação para os homens e para verem que é possível resolver. O senhor mesmo trouxe aqui várias opções de tratamento. Isso. Existem muitas outras doenças benignas, né? Enfim, fáceis de resolver, então a gente precisa conversar sobre isso. E tem outro exame que é bastante importante relacionado à saúde masculina, que é a avaliação do fígado. Isso. Tem um nome um pouquinho complicado para quem não é do ramo, que é a elastografia hepática. Isso. Explica pra gente o que é esse exame, quem tem indicação de fazer. Na verdade, a elastografia hepática ela é um exame que ela serve para a gente avaliar o grau de rigidez do fígado, no sentido assim, você tem hoje uma epidemia de doença gordurosa hepática, né? A doença gordurosa hepática ela tem se tornado mais prevalente porque a gente diminuiu muito a atividade física. Hoje você tem coisas, você não troca mais canal de TV levantando para trocar, coisa de velho isso, né? Eu fazia isso. Você não tem mais que levantar para atender telefone, o telefone está do teu lado. Você tem robô para encerar a tua casa. Quer dizer, a gente deixou de fazer atividades de dia a dia, só que a comida a gente continua comendo. E a gente tem mais acesso à comida mais fácil. Hoje tem iFood para isso, iFood para aquilo. E o que acontece? Quando você ingere uma quantidade X e não gasta, o fígado faz a seguinte leitura: está sobrando energia, eu vou guardar, vou armazenar aqui, né? Então, há uma tendência a ser cada vez mais prevalente a doença gordurosa hepática se não se mudarem os hábitos, né, da população, né? E quanto mais gordura você tem no fígado, ele pode ficar mais rígido. O que é o ficar mais rígido? Ele começa a depositar tanta coisa lá dentro que isso vai endurecendo o fígado. E esse endurecimento pode gerar uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória gerar um processo de fibrose. E essa fibrose ela evolui como se fosse uma reação inflamatória provocada por um vírus de hepatite, por álcool, né? Pode evoluir para uma cirrose, pode evoluir para um câncer de fígado. Claro que a gente está falando de um processo que demora, no caso da infiltração gordurosa hepática, às vezes 20, 30 anos para se estabelecer. E é um processo que ele é passivo da gente interromper. Se você inverte essa equação, está entrando mais que não, agora vai estar saindo mais que está entrando. Então vou fazer dieta, vou fazer exercício físico, vou cuidar da alimentação. Se você inverte esse vetor, né, em vez de estar entrando mais, está saindo menos, está saindo mais, está entrando menos, o fígado ele tem essa capacidade de se regenerar até um certo ponto, né? Se você já botou tanta gordura lá para dentro que já meio que detonou o fígado, aí, bom, vai ter que conviver com esse teu fígado, mas há condições da gente fazer isso, de bloquear esse processo, né? Isso vale tanto para homem quanto para mulher. A doença gordurosa hepática é muito prevalente tanto no homem quanto na mulher. A gente está falando de saúde do homem, mas vale para mulheres também. E a elastografia ela permite que a gente consiga... Quando a gente faz o ultrassom, a gente emite ondas de som que elas batem no órgão, voltam e essas ondas são transformadas em pontos luminosos na tela que formam a imagem. Da mesma forma que ele emite essas ondas aqui, quando ela bate, é que nem uma pedra que você joga na água, emite ondas laterais. A elastografia mede a velocidade de propagação dessas ondas laterais sonoras para determinar o quanto esse fígado está mais ou menos rígido, né? E quanto mais rígido tiver esse fígado, mais chance tem de ele ter fibrose. E essa fibrose pode assim, ser leve, moderada ou até já estar com algum grau de cirrose. Então, tipo, às vezes a gente está vendo um fígado que está bonitinho na tela, só que tu vai fazer a medida da elastografia e ele está com uma fibrose avançada. E às vezes tu vê um fígado que está cheio de gordura, esse fígado aqui deve estar... Não, e a elasticidade dá normal. Então, a elasticidade serve para a gente fazer a elastografia, no caso, né? Ela serve para a gente fazer uma avaliação de quais pacientes têm alterações no fígado ocasionadas pela gordura que precisam ou não serem tratadas, né? A ponto de evitar que evolua para fibrose, para cirrose, para um câncer de fígado a médio e longo prazo. E na prática é um ultrassom? É um exame de ultrassom, igual. A única diferença é que ele tem um software que permite que você consiga medir as velocidades dessas ondas laterais de propagação. E a elastografia. Elastografia. Eu falei que tinha um trava-línguas aí. A elastografia hepática tem
algumas vantagens, né, em relação até a evitar procedimentos mais invasivos. Queria que o senhor explicasse. Na verdade, assim, antigamente, a gente vinha um paciente com alterações nos exames de laboratório do fígado, tá? O médico descartou hepatites, fez todos os exames de hepatite e deu negativo. Não conseguiu esclarecer. O que acontecia? Biópsia, para saber se tem fibrose, o que está acontecendo. Hoje, com a elastografia, a gente consegue dar uma ideia de, esse paciente não tem fibrose, né? Então, assim, se ele não tem fibrose, eu vou tratar e ver como é que ele vai responder. Vamos dizer assim, antigamente, cada 100 pacientes com alteração em exames laboratoriais do fígado, mais de 90 iam para biópsia. Hoje, de cada 100 que fazem elastografia, 1 talvez vá para biópsia, ou 2, que a gente às vezes fica em dúvida, não consegue esclarecer muito bem. Então, eu fazia biópsia de fígado a rodo, até uns 15 anos atrás. E uns 15 anos, 10 anos para cá, com o intuito com a evolução da elastografia, a gente diminuiu cada vez mais. A gente faz, mas assim, em casos selecionados, é bem menos. E a biópsia hepática é um procedimento razoavelmente seguro, mas não é isento de risco. Você pode ter hematoma, você pode ter sangramento, então, se a gente puder evitar, melhor, né? Que coisa boa, né? A medicina evoluindo e trazendo uma série de benefícios para todos os pacientes. Isso é muito positivo. Doutor, infelizmente o nosso tempo está chegando no final, mas antes da gente encerrar, eu queria lhe fazer uma pergunta. Sobre essa questão da saúde masculina, não dá para esperar até o último momento, esperar aparecer algum sintoma para ir buscar ajuda, né? Qual é a recomendação que o senhor deixa para os homens que estão nos assistindo? Eu acho que a recomendação é que a gente tem que começar a cuidar mais da gente, né? Não adianta a gente estar preocupado em cuidar da casa, de prover as coisas, aquilo que eu falei no início. Se você não tiver com saúde, você não vai conseguir prover direito a tua casa. Então, eu acho assim, tem que se preocupar com o trabalho, tem que se preocupar mas tem que se preocupar primeiro com a saúde, porque sem a saúde você não consegue trabalhar, você não consegue gerar renda, você não consegue manter a tua qualidade de vida. Então, eu acho que o recado, né, a dica é assim, cuida primeiro de ti para poder cuidar dos outros, né? Basicamente, acho que essa é a dica que eu daria para os nossos colegas homens aí. É uma recomendação valiosa, né, doutora? Porque a gente sabe que os homens acabam deixando muitas vezes para a última hora, acham que não é importante, vão negligenciando. Aí quando vira uma bola de neve, acaba ficando algo muito maior e mais difícil de se resolver. É aquilo que eu te falei, né? A maioria dos pacientes, quando eu pergunto, é a mulher que mandou. Quer dizer, se não é pela mulher, o cara não estava ali. Ainda bem que tem mulheres aqui nos assistindo que hoje também vão puxar a orelha do marido. É o que eu digo para eles. Então, pô, se ela fez isso, não larga dessa mulher, porque ela se preocupa contigo, né? É isso aí, porque a preocupação também isso é uma mostra forma que ela de gosta cuidado, de ti, né? Com certeza. Doutor, foi muito legal o nosso bate-papo, infelizmente está chegando no final. A gente falou sobre muitas coisas importantes, doenças na próstata, doenças no fígado, e sei que teria também muito tempo aí para a gente falar sobre outras questões relacionadas à saúde masculina. Então, muito obrigada por ter vindo aqui, ter doado um pouco do seu tempo e do seu conhecimento conosco. De nada, eu que agradeço o convite e espero poder ter ajudado aí o pessoal a começar a querer se cuidar um pouco mais. Com certeza. E a gente vai esperar o senhor aqui mais vezes para a gente conseguir bater nessa tecla e conscientizar os homens. Tá bem, obrigado. Então é isso, doutor Silvio Cavazola, médico radiologista da Clinosol, muito obrigada. Muito obrigada a você também que ficou conosco aqui até o final desse episódio. Homens que estão nos assistindo, vocês ouviram bem aí as recomendações do doutor Silvio. Não deixem para depois, se tiverem qualquer sintoma, busquem atendimento médico, porque saúde é coisa séria. Então, obrigada e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para conseguir acompanhar todos os nossos vídeos em primeira mão, porque aqui no Clinocast a gente compartilha informação sobre saúde e bem-estar com profissionais muito qualificados. Então é isso, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.